E o Santos ainda não anunciou a contratação de nenhum jogador, mas vamos atualizar nesse vídeo sobre dois atletas que os nomes estavam sendo ligados ao Santos Futebol Clube, principalmente com empresários, né? Temos aspas aqui do empresário do Jamerson falando sobre a possibilidade de negociação com o Santos Futebol Clube, e também vamos falar sobre Lucas Merola, porque a imprensa argentina chegou a cravar que estava bem encaminhado o jogador no Santos Futebol Clube, mas tivemos uma reviravolta no final de semana, então vamos passar a limpo aqui com vocês. Mas antes disso, quero falar da OneFootball. Para você acompanhar tudo que está acontecendo na Bundesliga, você precisa baixar o aplicativo. O link está na descrição para você não perder nada do que está acontecendo na Bundesliga. Você consegue assistir os jogos ao vivo e de forma gratuita. E, obviamente, para você também receber todas as notícias do Santos em relação ao mercado da bola, jogadores que podem deixar o Santos, que podem chegar. Então, o link está na descrição. Aproveitando, né, que estamos falando da OneFootball, tem uma matéria que fala sobre o interesse do Coritiba no Jamerson. Ah, Nájila, por que isso nos interessa? Porque o Coritiba parece que está à frente de Santos e São Paulo pela contratação do Jamerson. E aí na sequência a gente fala as aspas do empresário do jogador, e a matéria fala o seguinte: neste último domingo, o jornalista Jorge Nicola informou na sua live que o Coritiba está muito próximo de anunciar o lateral esquerdo Jamerson, do Guarani. Segundo o jornalista, a proposta do Coxa foi a que mais agradou à diretoria do Bugre, que também recebeu ofertas de São Paulo e Santos. A proposta do Coritiba envolve 7 milhões de reais, mais o meia Regis e o atacante Fabrício Daniel por empréstimo até o fim do ano. O Coxa se disponibilizou a pagar uma parte dos salários. Além de Nicola, o repórter Rogério Scarione também havia noticiado o interesse do Coritiba. Então parece que o Jamerson, que estava ali na mira tanto de Santos como também de São Paulo, deve sim fechar com o Coritiba. E aí o empresário do Jamerson, o Palhinha, né, ex-jogador Palhinha, inclusive, que é ídolo do São Paulo, falou em entrevista à Tribuna o seguinte, né, que ele foi questionado sobre uma possível negociação que estaria em andamento com o Santos. Ele falou o seguinte: sou o único representante do Jamerson e a única oferta oficial que chegou até mim foi a do Coritiba. Tenho lido muita coisa sobre São Paulo e Santos, mas eu desconheço. O Guarani só nos autorizou a conversar com o Coritiba, foi o que disse o empresário do Jamerson. Ou seja, o nome do Jamerson foi indicado, bem avaliado, tanto pelo scout do Santos como também do técnico Odair Hellmann, mas eu não sei se o Santos chegou, então, a formalizar. Ou se foi só aquela conversa, né, uma questão mais verbal, e não chegou a oficializar as coisas. Até dando um exemplo para vocês, não, o presidente do Santos fala muito isso. Recebe conversas, né, sobre vários atletas, mas que chega a formalizar mesmo ali no papel a proposta, poucas acontecem. Pode ser essa mesma situação do Santos. Meio que conversou de uma forma verbal, né, sem registrar nada em papel timbrado. E aí, a proposta que apareceu foi a do Coritiba, tá certo? Então, o Jamerson acho que dificilmente vem reforçar o Santos Futebol Clube. E aí, tivemos também a repercussão do zagueiro Lucas Merola, que pertence ao Huracan, tem contrato com o clube argentino até o meio deste ano, e foi dito lá na imprensa argentina que ele estava encaminhado com o Santos. Mas aí tivemos meio que uma reviravolta em relação a isso. Até mesmo o técnico Odair Hellmann, né, que participou do programa Domingo Esportivo, falou sobre o jogador. Inclusive o Odair Hellmann disse o seguinte, abre aspas: tentamos. É um zagueiro canhoto, o que é muito difícil de ser encontrado. Seria uma oportunidade de mercado que não se concretizou e vida que segue. Então, praticamente, né, confirmando confirmando o Odair Hellmann que o Lucas Merola não vem para o Santos Futebol Clube, né? Usou esse termo aí, vida que segue. Inclusive tem uma matéria da Tribuna que fala o seguinte, olha: o Santos procurou informações sobre o zagueiro Lucas Merola, do Huracan, da Argentina. O nome foi indicado pelo departamento de scout e aprovado pela comissão técnica. Contudo, apesar da sondagem, o destino do defensor de 27 anos não deve ser a Vila Belmiro.
Mesmo já podendo assinar um pré-contrato e se transferir de graça em julho deste ano, Merola tinha feito uma pedida salarial elevada para firmar acordo com o Santos. Além disso, o Huracan também teria exigido valores considerados altos para liberar o jogador imediatamente. Então, mais um jogador que não vem para o Santos Futebol Clube. E me preocupa essa questão de zagueiro, independente se é o Lucas Merola ou não, o que me preocupa é, o Santos vai apresentar zagueiro ou zagueiros no plural? Porque tivemos, nesse último final de semana, também a confirmação da lesão de ligamento cruzado, né, do Zabala, rompeu o ligamento do joelho durante o amistoso da seleção da Bolívia, e não deve jogar mais essa temporada. E aí ele se junta ao Jair também, né, que teve essa lesão no começo do ano. O Alex Nascimento também está com uma lesão no joelho, ainda não tem previsão de retorno. O Michael, que hora ou outra está sempre voltando no departamento médico. O Joaquim também, que está no departamento médico, né? Então, assim, 5 zagueiros do Santos que hoje estão entregues ao DM. Aí você tem o Luiz Felipe, que pediu para ser negociado, o Santos está ouvindo algumas propostas. Você tem o Bauerman. Então, assim, o Derek tá treinando em separado. Então, assim, o cenário que o Santos atualmente se encontra em relação à parte defensiva precisa de não só um zagueiro, pelo menos uns 2. Assim, pelo menos o mínimo, né? Porque nem só da questão técnica, mas também da questão física dos jogadores, né? Que a gente fala bastante aqui da questão numérica, né? De jogadores à disposição do elenco. Então o Santos tem que se mexer. Janela daqui a pouco está fechando e até hoje o Santos não apresentou absolutamente ninguém. E o presidente do Santos, né? Talvez a gente faça uma repercussão um pouco mais minuciosa, né? Do que disse o presidente Andrés Rueda em entrevista à Folha, onde ele disse que o Santos tem em caixa 900 mil para contratar jogador. Será que essa declaração do presidente Andrés Rueda atrai? É atrativo para quem está escutando, para quem o Santos está conversando? É atrativo para o jogador que o Santos está interessado? É atrativo para um clube que pode ser que negocie com o Santos? Tem momentos na vida que 100% de sinceridade pode mais te prejudicar do que te ajudar, né? Vamos torcer para que o Santos, apesar de certas coisas ditas em público, né, por quem comanda o Santos Futebol Clube, não atrapalhem. Mas tá difícil, viu? Tá difícil o Santos nos dar boas notícias. Mas a gente segue aqui acompanhando tudo que está acontecendo. Qualquer coisa, você já sabe, você recebe lá no aplicativo da OneFootball, link na descrição para você baixar, totalmente de graça. E também aqui, a gente com os nossos vídeos e lives, tá certo? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.